Boa noite, irmãos. Os convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo de número 36. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 9. Gênesis 36, do primeiro versículo até o versículo de número 9. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Gênesis 36, de 1 a 9, leitura de forma responsiva. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. E a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E a Oolibama nasceu Jeús, Jalão e Coré. São estes os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Esta é a descendência de Esaú, pai dos idumeus, no monte de Seir. Vamos orar mais uma vez, rogando a Deus assim que nos abençoe nesse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, somos gratos a Ti, ó Deus, pela forma que o Senhor nos chamou através da cruz, pela forma que gentilmente o Senhor nos atraiu. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada pessoa aqui presente nesta noite. Agradecemos ao Senhor por esse dia reservado de culto, de glórias ao Teu santo nome. Agradecemos pela Tua palavra lida e imploramos a Ti, ó Deus, um coração, ó Deus, totalmente quebrantado pelo Teu Espírito. Um coração convencido, ó Pai, de pecado. Convencido, ó Pai, da nossa incapacidade de obedecer o Senhor, de obedecer a Tua palavra. Um coração, ó Deus, convencido de que nós amamos o mundo e as coisas do mundo, que às vezes tem nos desviado de Ti, tem nos desviado da Tua palavra. Quebranta o nosso coração, ó Deus. Não permita que sejamos cegos, ó Deus, a ponto de não enxergar a Tua palavra. Não permita, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam tapados nesta noite para que não possamos ouvir a Tua palavra. Quebranta-nos, ó Deus. Quebranta-nos, ó Pai. Como já foi suplicado na oração do presbítero Sidney, tira de nós toda a autossuficiência, tira de nós, ó Deus, toda a arrogância,
Permita, ó Pai, que nós sejamos quebrantados pelo Teu Espírito, sejamos humilhados pela Tua palavra, mas que sejamos também revigorados e exaltados por Ti, ó Pai. Permita, ó Deus, permita que cada coração nesta noite seja tratado e trabalhado pelo Teu Espírito, ó Deus. Sabemos que aquilo que temos que ouvir nesta noite pode ser dolorido ou doloroso, ó Pai, aos nossos ouvidos. Pode ser, ó Deus, uma espada de 2 gumes penetrando o nosso coração e a nossa mente. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu favor. Nós Te imploramos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Como nós mencionamos hoje pela manhã, irmãos, o tema da noite seria: tenho todas as coisas, exceto a presença de Deus e a bênção de Deus nas nossas vidas. Vivemos dias onde as pessoas têm de tudo, onde as pessoas conseguem tudo quanto querem, tudo quanto desejam. As pessoas estão conseguindo se formarem, estão adquirindo conhecimento, as pessoas estão constituindo família, estão tendo ótimos empregos, conseguem comprar a própria casa, conseguem de fato ter o carro do ano, conseguem adquirir todas as coisas. E essa tem sido a mais pura verdade da nossa geração, do nosso século. Temos todas as coisas. Eu tenho todas as coisas, exceto a presença e a bênção de Deus sobre a minha vida. Esaú era um desses homens. A geração toda de Esaú, uma geração de reis, uma geração de filhos, de netos que eram prósperos, que eram poderosos, que eram governantes, que cresciam, que se multiplicavam, que poderiam governar, que se tornariam reis daquelas regiões. As mulheres de Esaú eram as mulheres mais bonitas da sua era. Eram escolhidas a dedo. Dinheiro, prosperidade, nem se toca nisso. O texto é bem claro, eles precisam se separar devido à prosperidade, devido à quantidade de gados, de tudo que possuía. Quando nós olhamos para a família de Esaú, uma família, uma dinastia, uma nação de reis poderosos, tanto filhos como os netos, inclusive bisnetos e assim sucessivamente. Uma família no padrão do mundo, extremamente extraordinária, abençoada, próspera, poderosa, com governo no controle de todas as coisas. Assim era a família de Esaú. Tinha todas as coisas. Esaú tinha tudo. Esaú viveu para o mundo dele, para a era dele. E quando Esaú fez isto, ele perdeu o mais importante da sua vida e da vida de sua família. Eles falharam com Deus. Eles não se importaram com Deus. Eles tinham tudo, mas não tinham a presença de Deus e a bênção de Deus sobre a família dele, sobre os seus filhos e sobre os seus netos. E eles foram para o inferno. Tanto o capítulo, quando nós lemos todo o capítulo, o contexto do capítulo, parece que Deus nos mostra que existem 2 caminhos a serem tomados. Existem 2 caminhos a serem escolhidos. O caminho
do sucesso, da fama, do poder, que trazem resultados imediatos, resultados visíveis. Quando nós optamos por sucesso, por fama, por conquista, por diplomas, pelos bens materiais, pelas conquistas da casa, do carro, pelas melhores formações para os nossos filhos, o sucesso, o caminho do sucesso, da fama e do poder é um caminho mais rápido, é o caminho das coisas visíveis, é o caminho das coisas palpáveis, e nós presenciamos tudo isso e desfrutamos de tudo isso. Contudo, o caminho da obediência a Deus, da obediência à vontade a Deus, é um caminho lento, é cheio de obstáculos. A gente precisa caminhar no caminho de Deus em plena obediência nas coisas que nós não vemos. As coisas não são visíveis, os resultados não são visíveis, os resultados não são imediatos. É um processo lento. Nós não conseguimos ver as recompensas das promessas de Deus, e parece que muitas das vezes as promessas de Deus não se cumprem em nossas vidas. E aí nós classificamos o caminho mundano e o caminho de Deus. Qual é a essência do caminho mundano? No que se concentra o caminho das famílias que têm todas as coisas, exceto a presença de Deus e a bênção de Deus? O caminho mundano, o caminho do sucesso e da fama, concentra-se nas coisas visíveis, nos resultados que nós podemos ver com os nossos próprios olhos de forma imediata. Como é maravilhoso ver o sucesso à nossa frente, a fama à nossa frente, o poder à nossa frente. O caminho de Deus se concentra naquilo que nós não vemos, nos leva a olhar para o eterno. E esse é o caminho que muitos evangélicos não querem, que muitas famílias evangélicas não querem, porque é um caminho demorado, é um caminho muito lento. Você terá uma vida abençoada, você será bem-sucedido, você desfrutará de uma vida com Deus na eternidade. Na eternidade você não sofrerá, na eternidade você não precisa de dinheiro, na eternidade você não precisa de bênçãos materiais, na eternidade você não precisa de sucesso, na eternidade você não precisa de fama. Esse caminho é muito lento, pastor. Esse caminho a gente não consegue ver os resultados. O caminho mundano é mais rápido. No caminho mundano nós podemos apalpar o sucesso, nós podemos desfrutar da fama, nós podemos desfrutar dos salários que nós conquistamos, nós podemos desfrutar das casas e dos carros que nós sonhamos e que nós almejamos. Mas o caminho de Deus é lento, não podemos ver, e as coisas são eternas. Como demora. Por isso, irmãos, se nós formos bem-sucedidos conforme o padrão do mundo e falharmos com Deus, nós perderemos, nós fracassaremos naquilo que é o essencial, aquilo que é primazia para a nossa vida. E se nós pudéssemos gastar muito tempo, é só olhar para as famílias evangélicas. É só fazer uma análise das famílias evangélicas que estão vivendo de conformidade com o padrão do mundo. E olha para a família, olha para os filhos, olhe para o sucesso, olhe para a fama da família. Eles fracassaram com Deus e fracassam com Deus e perdem o essencial para a família. E não são poucas as famílias que sofrem. Não são poucas. Tenho todas as coisas, exceto a presença de Deus e a bênção de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos levantar 4 pontos para a gente fazer essa análise na vida de Jacó ou de Esaú, para que a gente perceba isso.
primeiro ponto seria sucesso e fama e a ausência de Deus. Temos sucesso, temos fama, temos poder, temos tudo, mas há a ausência de Deus. Segundo, a bênção material, mas temos a ausência da bênção espiritual. Nós temos o poder humano, nós conseguimos poder, conseguimos governar, conseguimos administrar, conseguimos acumular tudo o que queríamos e sonhamos. Nós só não temos o poder de Deus em nossas vidas. Quarto ponto, nós temos o temporal. Nós contemplamos com os nossos olhos, nós apalpamos as nossas bênçãos materiais, nós vimos os nossos filhos crescendo e nós estamos vendo os nossos filhos serem abençoados, crescendo, prosperando, tendo fama e sucesso. Mas nós não estamos vendo os nossos filhos desfrutarem da eternidade. Temos o temporal, mas temos a ausência do eterno em nossas vidas. Em virtude do temporal, do aqui e do agora, do prazer do momentâneo, nós estamos perdendo a eternidade. Tenho todas as coisas, mas não tenho a presença de Deus e não tenho a bênção de Deus. Primeiro ponto, o sucesso, a fama e a ausência de Deus. Primeira atitude de Esaú: desviar de Deus, fazer a sua própria escolha, tomar os seus próprios caminhos, tomar os seus próprios rumos. Esaú não queria esperar a promessa de Deus para a família, para a prosperidade, para a terra prometida, para o sucesso dos filhos, para dar uma dinastia. E o que ele faz? Ele começa a escolher os seus próprios caminhos. Ele quer o aqui e agora. Ele quer de fato o sucesso, ele quer fama, ele quer crescer. Ele estava vendo a sua herança sendo transferida para Jacó. Ele estava presenciando as coisas sumindo da sua mão e não andando de conformidade com o seu querer. E agora Esaú então começa a traçar o seu próprio caminho. Ele planeja o seu próprio sucesso, a sua própria fama, as suas próprias conquistas. Ele almeja o seu poder. E como que ele começa? Casando com filhas de cananeus. Qual foi a ordem dada para Abraão, Isaque e sua descendência? Não casem, não deem seus filhos, não deem as suas filhas em casamento com as filhas dos cananeus. E a primeira atitude de Esaú é fazer a sua escolha. Eu tenho o meu sucesso, a minha fama, o meu poder na minha ótica e eu caminho para lá e é isso que eu desejo, são os meus sonhos, são as minhas vontades. E o texto mostra claramente que ele não só desobedeceu a ordem de Abraão e de Isaque, como ele vai casar com uma das filhas de Ismael. Deus foi muito claro com Abraão. Abraão, não é Ismael. Ele é muito claro, muito taxativo. E quando Abraão pede o seu servo para buscar uma esposa para Isaque, ele dá a ordem: não leve ou não traga uma esposa para o meu filho, que não seja da nossa descendência. Mas ele começa fazendo as suas escolhas. Quem é Esaú? Esaú representa aquele homem natural, aquele homem que tem os seus próprios recursos. Sabe aquela família que sonha, que planeja e tem os seus próprios recursos, e tem as suas próprias forças, tem as suas próprias condições, eles labutam, eles trabalham. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que correr atrás. A vida não vem de graça, as coisas não caem do céu, e nós temos que labutar, e nós temos que correr, porque se nós queremos alguma coisa nessa vida, depende de nós. Nós não podemos depender de Deus. Como se ele dissesse assim: olha, quem precisa depender de Deus quando as coisas que nós desejamos, nós conseguimos por nós mesmos? E boa parte dos evangélicos, das famílias evangélicas, pensam assim e agem assim. Porque depender de Deus, nós é que temos que correr atrás.
Você não pode ficar para trás, você precisa estudar, você precisa crescer, você precisa ser alguém na vida, porque você ficará perdido nesse mundo e você passará fome e você passará necessidade. Nós não precisamos de Deus, nós precisamos de lutar, nós temos as nossas próprias forças. Você acha que eu tenho esse salário, eu te dou uma boa escola, eu pago a boa escola para que você estude, para que você cresça, para que você se forme e seja alguém na vida. E se amanhã o seu esposo não te honrar, não te respeitar, meta o pé na bunda dele e despache ele. Você tem o seu diploma, você tem o seu sustento. Esse é o padrão. É assim que é criado hoje as famílias, não é? Esaú desvia, ele representa esse homem natural que não precisa de Deus. Boa parte de nós, irmãos, evangélicos, nós só precisamos de Deus quando a gente não dá conta. Você tem plano de saúde, você tem casa, você tem carro. Mas aí chega uma enfermidade da qual você não dá conta. Aí você precisa de Deus. Aí você ora, ele diz, Senhor, eu tenho um plano de saúde, melhor quarto, melhor apartamento, melhor hospital, melhor médico. Mas ninguém descobriu nada no meu filho. Agora eu preciso de Ti. Agora o Senhor precisa agir. E às vezes nós fazemos isso na prática, na nossa vida diária. Observem que na vida dos eleitos, dos escolhidos, Deus trabalha de forma diferente. Ele disse para Abraão assim, Abraão, você vai ter um herdeiro, como a minha esposa é estéril. Não tem como. Isaac, você vai dar continuidade à descendência, como, Senhor, a minha esposa é estéril. Jacó, você dá continuidade, não, Raquel é estéril. Como que Deus mostra que tem que ser na dependência dele, não são os nossos recursos, não são as nossas habilidades. E ele começa a mostrar que é diferente. Na vida do ímpio, na vida do mundano é diferente. Olhe para o Salmo 73 que nós acabamos de ler. Olhe para a vida do ímpio. E é interessante que o crente comece a olhar para a vida do ímpio. Senhor, a vida do ímpio é melhor. Ele tem mais sucesso, ele tem fama, ele cresce rapidamente, os seus filhos não adoecem, eles não ficam pobres. E ele faz um questionamento assim: será que valeu a pena manter íntegro diante de Deus? Olha para o ímpio, sucesso, fama, os filhos crescem, formam, tem diploma, tem carro, tem casa, tem tudo. Eles nem sequer adoecem. Esaú tinha uma família linda, segundo os padrões mundanos. Neto, filhos maravilhosos, bonitos, chefes, reis, príncipes. A família era família, sangue azul. Tinha de tudo, sucesso, fama, não lhes faltavam nada. Eles não precisavam de ninguém. Eles nem sequer precisavam das bênçãos e das promessas de Deus para a vida deles. E é aqui que há o grande problema. Deus não fazia parte desta família. Tinham tudo. Nós precisamos parar, irmãos. Deus precisa quebrantar o nosso coração e olhar para a nossa família. Olhar para a minha família, a família do pastor, minha esposa, minha filha, meus netos, meu genro. Deus, onde é que o Senhor está nesta casa? Onde é que o Senhor se encontra nessa família? Porque nós temos tudo, mas nos falta o Senhor, nos falta a Tua presença, nos falta a Tua bênção aqui dentro desse lar. O fato de ter carro, de ter casa, de ter apartamento, isso não é evidência de que o Senhor se faz presente na nossa vida. Esaú tinha de tudo, mas lhe faltava Deus nessa família. Eles nem sequer tinham a bênção e a promessa de Deus sobre a vida deles. Nenhum dos seus filhos foram criados no caminho do Senhor, no princípio do Senhor. Eles tinham sucesso, tinham fama, tinham poder, mas jamais sabia alguma coisa sobre Deus. Podem olhar para a história de Edom, pode olhar para a história de Esaú, todos se desviam da palavra e todos confrontam o povo de Deus e ameaçam o povo de Deus. Tome cuidado. Nós precisamos ajoelhar diante de Deus e clamar a Deus pela nossa família. Senhor, não permita que o sucesso, que a fama tome conta da nossa família e o Senhor se distancie da nossa família. Nós somos uma geração do hedonismo.
como a família de Esaú, queremos o aqui, o agora, o que vemos, o prazeroso, o que traz satisfação, o que traz sucesso, o que traz fama. Nós não conseguimos esperar a eternidade, porque queremos viver de hedonismo, prazer e satisfação agora. Nós precisamos viver o agora. 4 verdades para você observar aí. Primeiro, a coisa mais importante que você pode transmitir aos seus filhos não é como ter sucesso mundano. Pare com isso, coloque isso na sua mente. Não gaste a sua energia, os seus valores. Meu filho, você precisa ser alguém na vida. Nós precisamos de fato adquirir a nossa casa, e mais uma outra casa, e mais um outro apartamento, para que a gente tenha uma estrutura de aposentadoria, para que a gente não passe fome nessa terra. Pare de educar e treinar a sua família para ter sucesso e fama e poder como o mundo. Pare com isso. Segunda verdade, é fácil encorajar nossos filhos a ter sucesso nos caminhos errados. Irmãos, olha, não é trabalhoso não. Faz uma promessa de um salário excelente para o seu filho e ele caminha a passos largos. Faz uma promessa ao seu filho de que ele pode viver a vida como ele quer, que ele pode escolher a namorada que quer, o namorado que quer, e que ele pode ter uma vida sexual fora do casamento, que ele precisa amar, que ele precisa respeitar o seu companheiro, não importa o que a igreja prega. É muito fácil encorajar os nossos filhos a caminhar segundo o mundo. Nós não temos dificuldade nenhuma. Na verdade, você nem precisa encorajar, é só soltá-los. É só liberá-los, é só não proibi-los. Não ponha limite, não ponha horário. Não crie princípios, não crie regra para os seus filhos. E vocês vão ver onde eles vão parar. Terceira verdade. Mas se eles falharem com Deus, todas essas coisas não importam, não tem sentido. Sabe quando você chega num velório, que você abre a tampa do caixão, e ali tem um jovem filho de crentes? Diploma, pós-doutorado, graduado, salário excelente, casou, tem filhos, tem tudo, tem casa, tem carro do ano, está com uma Lamborghini, está com uma SX, está com tudo novinho. Mas se pudesse ir escrito ali em cima assim: apostatou da fé, abandonou Deus e viveu segundo os padrões do mundo, e foi para o inferno. Se eles falharem com Deus, tudo que tem, tudo que possuem é lixo, é escória. Quarta verdade, precisamos incutir em nossos filhos o que significa ter sucesso na ótica de Deus. O que é sucesso na ótica de Deus? O que é fama? O que é vitória na ótica de Deus? Nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. Segundo ponto, a bênção material e a ausência da bênção espiritual. O texto é claro, quando fala aqui que Esaú abandonou Jacó, versículo 7, porque ele tinha bens de sobra e eles não podiam viver juntos ali. Então havia uma prosperidade, ele era muito próximo, e o interessante é que Esaú não era um cara ganancioso. Lembra quando Jacó ofereceu toda aquela fortuna para ele? Ele falou: não, meu irmão, fica tranquilo, eu já tenho demais, preciso disso aí não. Fica tranquilo, pode ficar tudo para você e para sua família é grande, fica com isso tudo. Não quero. Esaú não era um cara ganancioso. Não pense você que você culpa que aquele mundano que quer sucesso, que quer fama, simplesmente porque ele é ganancioso. Não, nem sempre ele é ganancioso, mas ele é mundano. Vejam bem, o problema de Esaú é que ele não teve nenhuma visão das promessas de Deus para eles. Qual era a promessa dada para Isaac? De ti farei uma grande nação, e vocês vão possuir essa terra, e essa terra será suas, e de ti sairão reis e nações. Esaú está assim: estou pouco me lixando para esse troço aí, eu vou para outra terra, e eu vou casar com outras mulheres, e eu não vou seguir esse princípio, e eu não vou escolher mulheres da nossa descendência, eu quero outras mulheres. As de lá são mais bonitas, as de lá são mais sensuais, as de lá têm uma aparência melhor, e eu vou misturar com esse mundo, e eu vou caminhar pelo mundo, e eu vou fazer as minhas escolhas, e eu vou fazer o meu padrão.
Mas e a terra prometida, Esaú? Não, não quero, não cabe, não dá para viver. Jacó e Esaú, nós não podemos viver juntos. Essa coisa vai dar confusão. Qual que é a evidência do texto? Que Esaú estava vivendo para si mesmo e não segundo o propósito de Deus. Esaú não estava um pouco preocupado quais eram os propósitos de Deus para a vida deles. Ele queria criar a sua própria vontade, o seu próprio propósito, o seu próprio sonho, o seu próprio caminho. E ele não consegue ficar ali. Por quê? Porque lhe faltava uma visão espiritual. Esaú enxergava o que era material, ele enxergava o que era momentâneo, aquilo que é prazeroso, aquilo que traz a satisfação agora, aquilo que é sucesso, aquilo que pode dar conforto para o meu filho agora, aquilo que pode dar segurança para o meu filho agora, aquilo que pode dar estrutura para o meu filho agora. É isso que eu quero, e é isso que eu sonho para a minha família. Em momento algum você vê Esaú tratando a família dele à luz de um texto, de um princípio, de um padrão de Deus. Pode olhar, faz uma análise da vida de Esaú, vê qual é o momento que Esaú ora, que Esaú coloca algum princípio de Deus, que ele chama Deus como testemunha, presente para abençoar, para fazer da família dele uma grande bênção. Em momento algum Esaú se preocupa com o espiritual, ele só preocupa com o material. E aqui, irmãos, nós precisamos entender o negócio. Olha, boa parte das nossas famílias acha que nós nos preocupamos com o espiritual. Sabe como que nós nos preocupamos com o espiritual? Hora das refeições, vamos orar. Você levantou? Vamos orar. Vamos dormir? Vamos orar. Hoje é domingo, é dia de ir para a igreja. Hoje é quarta, nós temos que ir para a igreja. Isso não é preocupação espiritual, gente. Você precisa pegar o seu filho e falar assim, sabe por que você precisa ir para a escola, meu filho? Porque você precisa aprender a ler, para você aprender a ler a Bíblia sozinho, para você conhecer a Bíblia sozinho, e entendê-la, e amá-la e respeitá-la. Sabe por que você precisa ir para a escola? Para você conhecer alguma coisa, para você estudar, para você aprender, para você ser um profissional que sirva a Deus. Na sua profissão você precisa honrar a Deus. A sua profissão é para dar glórias a Deus. Isso é preocupar com o espiritual. É você orar de manhã para que ele vá e consiga ir para a escola, e lá na escola ele dê testemunho, ele tem um coração temente a Deus. Ele não aprende a ser crente lá na escola, ele não aprende a ser crente na igreja, ele aprende a ser crente na sua casa, no culto doméstico, ensinando, doutrinando. Mas Esaú não faz nada disso. Ele não era ganancioso, tranquilo, materialmente falando era rico, sobrando, sobejando tudo que ele podia ter. Mas observem isso, é possível ser uma pessoa generosa, contente, mas viver nesse mundo para as coisas materiais e nem sequer se importar com aquilo que é espiritual. O que Deus tem preparado para você e para o seu filho? O perigo é, observem isso, nossa prosperidade material nos cega da nossa necessidade desesperada de Deus. Olha para quem tem conforto material, para quem vive na comodidade, na tranquilidade. Ele não tem uma convicção lá no coração desesperadora por Deus. Ele não consegue olhar para a conta bancária, para o carro, para a casa, para o sucesso e a fama e falar assim, Deus, isso aqui nada, tudo isso aqui é nada comparado com o que eu preciso de Ti. Se eu caminhar com base no meu salário, na minha riqueza, na minha casa, no meu carro, no sucesso dos meus filhos, eu vou desgraçar a minha vida. Eu preciso ter a convicção que eu preciso de Ti, desesperadamente de Ti. Eu não posso viver sem Ti, não vale a pena existir sem Ti, e mesmo que valesse, eu não quero, eu não troco o material pelo espiritual, ou melhor, não troco o espiritual pelo material. Eu não abro mão daquilo que é relação com o Senhor, daquilo que é dependência. Deus, permita que eu dependa de Ti constantemente na minha vida. E é assim. Mas olhe, se você pegar todo o capítulo, descendente de Seir,
reis e príncipes de Edom, só fala de prosperidade, só fala de bênçãos materiais, só fala de sucesso, reis, governantes, governadores, só tem sucesso nessa família. Mas pergunta, onde é que há o espiritual nesta família? Qual é a presença do espiritual na sua família? Terceiro ponto, existe o poder humano, mas não há poder divino na vida de Esaú e na vida da família de Esaú. Quando a gente olha para o texto está dizendo assim, olha, grandes reis, grandes homens, grandes príncipes, a família ia de, não é? Como se diz, de vento em popa, só prosperando, crescendo, reis, governantes, sucesso, príncipes, reis, governantes, príncipe, reis, só sucesso, só poder político, poder de governo, tinham controle de todas as nações ali tranquilamente, governavam tudo. A história diz que mesmo antes que em Israel houvesse algum tipo de rei, os filhos de Esaú já reinavam em Seir. Interessante que parece que há um contraste, né? Os filhos de Esaú se tornam rei. A promessa para Jacó é assim, Jacó, de ti sairão reis e governarão a terra. Mas olhem aqui, agora o que está acontecendo? Eles estão olhando para os filhos de Israel, de filho de Jacó, quem sabe Esaú, seus filhos olhando para Jacó, falou assim, a promessa era para eles, é dali que viriam os reis. E de onde estão vindo reis? Da nossa família. Nós é que somos reis, nós é que somos príncipes. Parece que esse Deus os abandonou. Onde é que se encontra o Deus deles? É assim que o salmista, lá no Salmo 73, está perguntando. Deus, onde é que o Senhor está? Que o ímpio não adoece? Onde é que o Senhor está que o ímpio prospere e eu não? Porque as coisas deles são imediatas, são instantâneas e a minha não. Por que as minhas coisas são eternas? Então vejam bem, a descendência de Jacó era escrava, foram escrava do Egito, lá, a escravidão, saíram do Egito, nem sequer tinha terra para possuir. Olha para Esaú. Toda uma terra, toda uma nação, toda uma dinastia mandavam, eram governantes. Israel nem sequer podia passar nas terras desses homens, porque eles ameaçavam matar Israel. Parece que Deus não está muito preocupado, né, com a situação. Ou então nós olhamos para a situação de Esaú, olhamos para esse Salmo 73 e falamos assim, gente, o ímpio prospera, o mundo prospera, o mundo vence, mas nós, o povo de Deus, nós não ganhamos, nós só somos derrotados. Olha para a igreja, perseguida, ameaçada. Os crentes são perseguidos, são ameaçados de morte. Vocês já viram perseguir a igreja católica? Você já viu falar que algum católico se torna mártir? Não. Você já viu algum ímpio se tornar mártir? É isso. Não é assim, parece que muitas vezes o mundo está ganhando e nós estamos perdendo. E isso às vezes é desmotivador para nós, irmãos. Às vezes as nossas famílias não conseguem entender que nós vamos reinar assim, nós reinamos com Cristo. Mas a promessa de reinar com Cristo não é neste mundo, não é neste presente século, como nós falamos hoje pela manhã. Estude Mateus 10 e você vai perceber que a nossa vida como crente nesta terra, nessa geração, nós somos militantes, nós somos ameaçados, nós somos perseguidos, nós estamos militando, lutando. O povo de Deus caminha debaixo de pressão, de perseguição. Mas nós estamos em busca de sucesso, de poder, de autoridade humana. Nós queremos que eles tirem de lá o Lula, queremos que tirem o Bolsonaro, queremos que tirem todo mundo, porque nós queremos poder, nós queremos governar, nós queremos um país 100% perfeito. Mas a palavra de Deus não promete nada disso. O mundo ostenta poder. Esaú ostentava poder, autoridade. Mas a Bíblia nos ensina no Salmo 2, que aquele que está sentado no trono, ele olha para todas essas coisas e ri. Ele zomba de todos eles. Você tem poder humano, você tem governo, mas você não tem o poder de Deus nas suas mãos.
E muitas das nossas famílias não sabem, irmãos, o que é o poder de Deus na vida da nossa família. Há muitas famílias que não conseguem perceber. Um dia desse eu estava falando para minha mãe, nós somos 4 filhos. Meu pai era bebum, pagávamos aluguel, tínhamos nada. Morávamos em casa de telha, chovendo, gotejando. Em 79 a casa que a gente morava caiu na enchente. Nossa vida era assim. Todo dia meu pai brigando com minha mãe, toda noite separando briga de um e de outro. E um dia desse eu chamei minha mãe e falei assim: mãe, a senhora precisa parar de murmurar. A senhora tem 4 filhos. Todos os 4 filhos da senhora, bem ou mal, estão os 4 na igreja. Os 4 têm casa própria. Os 4 trabalham. Os 4 têm famílias. A senhora hoje está sobrando neto, inclusive bisnetos. A senhora não paga aluguel mais. A senhora tem noção do poder de Deus na vida da senhora e na vida da família da senhora? Nós temos contendas entre nós, irmãos. De vez em quando tem que apagar um fogozinho. Nós temos problemas na família. Nós temos um que dá problema, outro que dá problema. Mas nós sabemos o que é o poder de Deus na família. Nós temos que pensar seriamente sobre isso. Deus queria que seu povo entendesse o que é que resulta de um homem que vive separado dele. É muito simples. Se você for para Malaquias, primeiro capítulo, se você conseguir abrir rapidamente aí, profeta Malaquias, só para a gente ter uma noção do que é uma família, do que é um homem sem Deus, aonde ele para, o que vai ser dessa família, o que vai acontecer com essa família em busca do poder humano e não sabe o que é o poder de Deus. Malaquias, o primeiro capítulo, ou seja, o último livro do Velho Testamento, aí perto de Mateus, tá bom? Primeiro capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 5, a palavra de Deus diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Ele está dizendo isso: olha, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Olhe bem, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Porém, aborreci Esaú, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Edom diz, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. E então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu o destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. A família que está em busca do poder e da fama e do sucesso, do poder material, do poder humano e não tem o poder de Deus. Deus está dizendo assim, você é alvo da minha ira para sempre. É só olhar para a vida de Esaú, o destino que Deus deu a Esaú e toda a sua família e toda a sua descendência. Deus havia destruído isso. E se vocês tentarem restaurar essa família, eu vou destruí-los de novo. Eu vou acabar com eles. Deus está mostrando para mim e para você, irmãos, que nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos Ele, a presença dEle e a bênção dEle, nós seremos destruídos e lançados no inferno. Quarto e último lugar, o temporal e a ausência do eterno. Observe, irmãos, nos dias de Esaú talvez fosse o homem mais famoso, e ele fosse mais famoso do que Jacó. Lembram com quantas pessoas Jacó chegou no Egito? 70 pessoas. Esaú já tinha uma grande nação, uma dinastia. Parece que de fato ele está prosperando, as coisas para ele estão dando certo, não é? O povo estava lá, Jacó ficou lá escravo lá no Egito, aquela coisa toda, Israel está todo escravizado, e Edom vai prosperando, Esaú vai prosperando, e eles vão se multiplicando, até porque Deus havia dito para Agar, falou assim, olha, desculpa,
Deus havia dito para Rebeca, falou, olha, eu vou fazer dele uma grande nação. Ele vai ser uma bênção. Em que sentido? Materialmente falando, sucesso, poder, dinastia e autoridade. Mas eu me aborreci dele e eu não quero nada com ele. Mas aqui parece que Esaú está conseguindo, não é? Olhando para a história, a gente percebe assim, como é que foi a descendência de Esaú? Ela chega até o ano 70 da era de Jesus Cristo, que é chamado ali os idumeus. E é interessante que Herodes, tanto Herodes o Grande como Herodes o Antipa, é da descendente de Esaú. E é interessante que a primeira ordem de Herodes em relação à pessoa de Cristo é: mate todos os bebês até a idade de 2 anos. Herodes Antipas vai dizer o quê? Olha, vamos decapitar esse João, porque esse João é atrevido na pregação do Evangelho. E a gente percebe que eles vão prosperando, eles vão crescendo. Mas aqui a gente precisa entender o seguinte: Deus nesse capítulo 36 mostra que a última palavra é dele e não de Esaú. Se você observar toda essa história e voltar para Malaquias e ir lá para Obadias e ver o que é que Deus está escrevendo e determinando a respeito de Esaú, de como ele vai mostrar para você, olha, você vive o temporal, mas quem narra a história, quem escreve a história sou eu. Eu escrevo o início, o meio e o fim da história. Se você é o que é Esaú, é porque eu determinei que você fosse o que você é. Você vai adquirir as bênçãos materiais, você vai ter fama e sucesso, você vai crescer prosperamente, você vai acumular riquezas, você vai ter poder humano, você vai governar, você vai ter príncipe, você vai ter rei, mas eu vou destruí-lo, e ninguém da sua descendência será poupada. É só você estudar sobre a vida de Edom, Edomitas, Esaú, Idumeus, e assim por diante. Vai pesquisando a linhagem até chegar os dias de Jesus e você vai perceber como foi que Deus escreveu a história. Que embora ao temporal a gente contemple e falou assim, olha, parece que eles estão ganhando, os edomitas estão prosperando, olha, eles têm reis, eles têm governantes, eles têm tudo. O Vitor leu aqui num dia desse aqui, ou foi lá no acampamento, eu que li aqui, ele leu no acampamento sobre os descendentes de Jonatas, Eduardo e Sara, não foi Sara mesmo? Sara Wesley. Qual foi a linhagem deles? Quantos médicos? Quantos tutores de universidade? Quantos advogados? Quantos isso, quantos aquilo, governantes, não é? Nós vemos isso muito pouco. Mas o ímpio parece que deslancha mais. E é interessante que a gente está sempre centrado aqui, olha, no agora. Quem é que de fato está escrevendo essa história? Quem é que está fazendo Esaú prosperar dessa forma? Observem 3 verdades aqui, olha. Esses nomes que aqui estão registrados no capítulo 36, do versículo 1 até o versículo de número 43, eles colocam assim, olha, esses nomes outrora famosos não significam nada para o nosso mundo atual. Qual é de fato a importância deles para a terra hoje? O comentarista diz assim, nada. Mas olha a história de Israel, olha o nome de Israel. Como é que é tratado a linhagem de Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, o nome de Israel? Segunda verdade, esses homens bem-sucedidos pela medida do mundo, pelo padrão do mundo, saíram de cena. Não tem mais valor para nós. Vocês lembram daquele marginal que era assaltante aqui no bairro Tiradentes, que era chefe da gangue lá e que tinha prosperidade e que de fato era o chefão lá do bairro Tiradentes? Vocês lembram? Sabe quantos filhos eles têm? Cai no esquecimento, acaba a linhagem, morre, apaga. Você pode olhar para aquelas famílias evangélicas que um dia estiveram aqui, que caminharam com Deus e que andaram com Deus, e que desviaram, e que criaram os filhos para o sucesso e para a fama. Cadê essas famílias? Onde elas se encontram?
Onde elas estão? Qual fim foi dado a essas famílias que abandonaram a igreja? Por certo, você se lembra de algumas que foram membros dessa igreja. Onde é que elas se encontram? Como que está a mãe, o pai, os filhos? Por causa do temporal, por causa do hedonismo, por causa daquilo que vemos. Hoje nós não sabemos mais nada sobre eles além do que está escrito aqui. A fama, o sucesso, o poder, tudo isso é passageiro, tudo isso é temporal, tudo isso está agarrado aqui no tempo, mas isso há de desaparecer. Olha o contraste interessante aqui, olha. O descendente de Jacó foi para a cruz do Calvário. O descendente de Esaú foi para o palácio. Herodes era rei. Jesus foi para a cruz. Mas o interessante é, olha, o grande Herodes, juntamente com seu ancestral Esaú, foram homens de sucesso, mas ambos foram para o inferno. O Jesus, descendente de Jacó, que foi à cruz, ressuscitou dos mortos, está assentado à direita de Deus Pai, intercede por cada um de nós, e Ele voltará para julgar o mundo, e para buscar a sua igreja, e para buscar aqueles que não tinham nada, mas tinham uma presença de Deus e a bênção de Deus. Não conquistaram muitas coisas nesta vida, mas jamais deixaram de ter a presença de Deus no seu lar, e jamais deixaram de desfrutar das bênçãos de Deus. Esse descendente de Jacó, que ressuscitou o terceiro dia, reinará para todo sempre com glória, com poder e majestade. Então, diante disso tudo, o que importa? Coloque isso aí para você. O que importa? O que realmente importa é o reconhecimento da parte de Deus e não da parte do mundo. Nós vivemos o hedonismo, nós vivemos o aqui, o agora, o temporal, porque nós queremos ser agraciados pelo mundo. Nós queremos que o mundo olhe para nós e nos contemple a nossa comodidade, o nosso conforto. Mas que família estável, que família que mora bem, os filhos estudam na melhor escola, os filhos são formados, os filhos têm diploma, eles têm os melhores carros, essa família é uma bênção, essa família prospera, essa família não tem enfermidade, essa família luta. Não busque o reconhecimento do mundo. A única coisa que importa é o reconhecimento que vem da parte de Deus para você e para a sua família. O que adianta o mundo nos bajular? O que adianta o mundo nos respeitar pelos bens que temos, pela posição que temos, pelos diplomas que temos? O mundo deveria nos honrar pela fé que temos em Deus, pelo comprometimento, porque não negociamos com o mundo, não imitamos o mundo, não abraçamos o mundo, não vivemos o temporal, não vivemos o agora, os nossos olhos estão fixos no eterno. Esaú diz assim: vamos sair dessa terra, vamos para Seir, vamos governar, seremos reis, seremos príncipes, e nós vamos dominar. Poder, governo e autoridade é o agora, o que importa é o agora. Nós vivemos em uma cultura que adora a fama, que adora o agora. Você pode perceber a coisa que nós mais ouvimos: você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo, aproveita a vida, aproveita a vida, aproveita a vida. Mas na ótica do mundo, não na ótica de Deus. Esse é o grande problema. A nossa cultura, ela prega isso. Mas o único reconhecimento que de fato nos sustentará, irmãos, é aquele final que Deus escreverá sobre você, sobre a sua família, sobre mim e sobre a minha família. Temos todas as coisas, mas no final Deus vai escrever assim: não tiveram a minha presença, não tiveram a minha bênção,
apartai-vos para o fogo eterno do inferno. Para aqueles que de fato buscaram a Deus, desejaram a Deus, olharam para o eterno, ele dirá assim: vinde, benditos do meu Pai, e entre no gozo eterno comigo. O que você tem? O que eu tenho? O que nós temos? Concluindo, irmãos, implicação: fama, sucesso, poder, bênção material, aqui e agora. Mas se falharmos com Deus, se nós falharmos com Deus, não teremos a sua presença, não teremos a sua bênção, e o resultado que ouviremos de Deus é: apartai-vos para o fogo eterno. Segunda implicação: tenho somente a Deus, tenho a sua bênção, tenho a sua presença, tenho as suas promessas, estou focado no eterno. Eu ouvirei dele: vinde, bendito do meu Pai. Só tenho Deus. Lembra que nós falamos hoje pela manhã? Só tenho a Escritura. Mas parece que a Escritura é muito pouco. Eu só tenho Deus e parece que Deus é muito pouco. Qual que é a aplicação? Deus seja a primazia da minha vida. Deus seja a primazia da minha vida e da vida da minha família. Deus seja o centro de tudo que sou, de tudo que sonho, de tudo que desejo, de tudo que tenho, de tudo que busco. Que o Senhor seja o centro de todas essas coisas. Deus, me ajude a escolher o caminho da obediência a Ti, e não do sucesso, não da fama, não dos prazeres, não do material, não do poder, não do temporal, mas o eterno, e que eu obedeça tão somente a Ti e nada mais do que a Ti. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando. Pai amado, depois de tudo que ouvimos, ó Deus, só nos resta uma coisa, ó Deus: depender inteiramente da Tua graça. Nada mais do que a Tua graça. Que a vida de Esaú, que o sucesso da sua família, que o poder da sua família, que a fama da sua família, que as escolhas que eles fizeram, Pai, sirvam, Pai, de alerta para cada um de nós. O que adianta, Pai, ter tudo nesta vida, exceto a Tua presença e a Tua bênção? Livra-nos, ó Pai. Socorre cada um de nós. Socorre as nossas famílias. Tenha compaixão de nós, ó Deus. Tenha compaixão de cada família desta igreja. Cada filho que está distante, que está, ó Pai, tão longe de Ti. Busque essas vidas, ó Pai. Resgata essas vidas pelo Teu poder, pela Tua graça, Pai. Ajuda, Pai. Ajuda cada mãe, ajuda cada pai desta igreja. Nós imploramos a Tua graça. Nós imploramos a Tua bondade sobre cada um de nós. E nós oramos agradecidos, ó Deus. No nome de Jesus. Amém, ó Pai. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja, Deus, com todos vós,
e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.